Ô Renato, você que vive sondando o comportamento do brasileiro lá no seu Instituto Locomotiva, com as pesquisas, você fez 30 pesquisas, aliás, durante a pandemia, o que este vírus nos trouxe? Olha, primeiro ele desmontou a primeira fake news sobre a pandemia, de que era um vírus democrático. As pessoas no início da pandemia falaram, não, porque pela primeira vez é um vírus que atinge pobres e ricos. Ele pode matar pobres e ricos, mas deixou de uma forma muito clara e cruel que num país desigual como o nosso, os anticorpos sociais para combater o vírus são muito diferentes. Né? Uma coisa é você trabalhar numa profissão onde o home office é possível. Outra coisa é você morar com 5 pessoas, dentro de 20 metros quadrados, dentro de uma favela, sem água encanada, sendo um trabalhador informal que tem que vender o almoço para comprar a janta. Então esse vírus claramente não é um vírus democrático. A segunda questão é que mudou um pouco o jogo sobre a polarização. Até a pandemia, você tinha uma polarização entre o que seria a esquerda versus o que seria a direita. A polarização mudou. Virou uma polarização entre quem defende a vida e quem defende o vírus. Então a gente trocou uma polarização de esquerda versus direita por uma polarização de civilização versus a barbárie. Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos falar de um fato positivo que foi pouco divulgado na mídia. Havia uma previsão que as periferias seriam devastadas quando chegasse o Covid lá. Isso não aconteceu da forma como foi previsto. Por que a favela soube se organizar melhor do que a cidade civilizada? Comoção social não aconteceu, primeiro porque existia uma organização feita nesse território das favelas. Que organização é essa? A organização das entidades, das ONGs e das entidades do terceiro setor, organizações que já existiam na favela, com uma sensibilização gigantesca do empresariado. Eu vi famílias que, de fato, se mobilizaram fortunas e colocaram à disposição dessas organizações para não deixar faltar comida na vida dessas pessoas. Nós tivemos grandes empresas que doaram alimentos para essas pessoas. Enquanto o poder público falava que existia 30 milhões de invisíveis, o que me deixou muito preocupado. E as pessoas naturalizaram essa frase que para mim foi a maior absurdo da pandemia. Como um governo fala que existe 30 milhões de invisíveis? 38 milhões. 38 milhões de Aliás, invisíveis. quando o Paulo Guedes falou aquilo, eu falei, poxa, vou ter que perguntar para o Renato se a lupa dele não tinha visto esses 38 A milhões. nossa, a da CUF é do Gerando Falcões, porque enquanto o governo não sabia onde estavam essas pessoas, as organizações sociais de favela estavam fazendo reconhecimento por biometria facial, o que há de mais moderno de tecnologia para cadastrar as mães da favela e fazer o donativo chegar para essas pessoas. Nós fizemos pesquisas que mostrou que se não fossem essas doações, 86% das mães de favela tinham passado fome se não fossem essas doações. Nós fizemos uma matéria que foi capa do Valor Econômico que mostrou que 1/3 da classe A e B pediu o auxílio emergencial. 69% conseguiram. No mês da favela não teve fraude, porque era biometria facial. Esse dado é realmente chocante. 1/3 de classes A e B pediram o auxílio. Para quê? Para pagar o churrasco. E diziam isso. Falavam que era o churras voucher do Bolsonaro. A gente cansou de mapear isso. Inclusive, a ideia de fazer essa pesquisa teve a ver com uma constatação que começava a existir nas redes sociais, de pessoas de muita renda que conseguiam burlar o sistema do cadastramento. E a impressão que a gente tinha ao conversar com essas pessoas é que eles não achavam, Marcelo, que aquilo era errado. É meio a versão do século XXI da Lei de Gerson. Né? Então, eu sempre paguei tanto imposto, sempre paguei o jeitinho, então dane-se que a pessoa que está passando fome precisa disso. Eu quero a minha boquinha.